Bem-vindos ao reino! Hoje é o nosso terceiro encontro, hein? Passa rápido, né, pessoal? No primeiro encontro, nós falamos sobre o significado do reino de Deus. No segundo, nós mergulhamos sobre o tempo e a dimensão. Ninguém mais agora vê a meia-noite como antes, né? A meia-noite ganhou um significado para nós depois desse estudo sobre o tempo e a dimensão do reino de Deus, não é verdade? E hoje, pessoal, dia 22 de janeiro, e você que está aí assistindo no YouTube, né? Em algum dia, em algum ano, vamos falar sobre os sinais e a relação do reino de Deus, a sua relação com o mundo e no mundo. Sinais e relação. O objetivo dessa série Bem-vindos ao Reino é a gente compreender como experienciar, como viver o reino de Deus. Então, nós passamos pelo significado, aprendemos que o reino de Deus ele não é implementado sob coesão ou coerção e controle, pelo contrário, é através de vidas transformadas em Jesus pelo amor. Aprendemos que o reino de Deus já chegou, não foi adiado para o futuro. Inclusive, a sua dimensão, ela é de dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, do micro para o macro e do macro para o micro, desde as nossas pequenas ações do dia a dia até o cosmos. Tudo isso lá no tempo e dimensão. Se você quiser também assistir depois, está lá no YouTube, assista quantas vezes você quiser. Mas hoje vamos falar sobre os sinais. Quais são os sinais do reino de Deus no sentido de a gente, como ser que já está inserido no reino, como podemos ser um sinal desse reino? E como a gente pode se relacionar no reino estando no mundo? É muito importante a aula de hoje e você vai ter essa oportunidade. E veja, não é o nosso objetivo aqui, e nem dá, pessoal, para tirar todas as dúvidas. Inclusive, o meu desejo é que ao término da aula de hoje, do encontro de hoje, da palavra, você saia com dúvidas. Não dúvidas acerca do conteúdo, mas que o conteúdo aqui possa gerar em você novas perguntas. Porque o objetivo aqui é despertar consciências, não é trazer um pacote fechado e dizer é isso e acabou. Mas é a partir disso que a gente apresenta você pensar em outras coisas. E a partir daí a gente desenvolver uma caminhada. Essa é a minha oração, de verdade. Então vamos lá? Preparados, preparadas? Caderninho na mão, sinais e relação. Quais seriam então os sinais históricos do reino de Deus? Quem aqui é da igreja há muito tempo é, deve compreender e talvez já ouviu alguma coisa a respeito de os sinais. Os sinais. Onde está o reino? Ó, fulano foi eleito presidente, né? Ó, isso é um sinal, né? E aconteceu uma guerra, é um sinal. Não só do reino, mas até sobre a volta de Jesus. Aliás, volta de Jesus é um outro tema, não é o tema de hoje aqui, né? É o tema da pauta, mas acaba acontecendo, né? Então veja, quais seriam os sinais históricos do reino de Deus? Quando o reino se manifestou na última aula, a gente aprendeu que o reino foi inaugurado na pessoa de Jesus. E é muito interessante, deixa eu só acertar aqui a. Porque alguém. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a tela e bloquear aqui uma questão. Só um instantinho. Porque eu acho que alguém sem querer estava mexendo, acabou passando uma caneta aqui na hora. Só um instantinho, peraí. Pronto. Um instantinho. Ok, resolvido. Veja, em Efésios, no capítulo 1, no verso 9, na primeira parte, verso 10, Paulo ele fala de um conceito muito importante, que é a plenitude dos tempos. E aqui está uma resposta para a gente apontar dentro da história
quando de fato o reino se manifestou. Olha o que diz: e desvendou-nos o mistério da sua vontade. Qual? De fazer convergir em quem? Em Cristo. Todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Converger. O reino de Deus se manifestou na plenitude dos tempos. O que é isso? Plenitude dos tempos. O ápice da história. A própria Bíblia responde o que seria isso. Onde? Em Efésios também, no capítulo 1. Olha o que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, aí aqui Paulo ele dá um posicionamento geográfico para a gente no sentido de história, não só geográfico, mas de localização. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na verdade, é Gálatas, capítulo 4, verso 4, tá, pessoal? É que acabou copiando aqui o material, a parte do outro. Então, em Efésios 1, Paulo fala sobre que na dispensação da plenitude dos tempos, Jesus fez convergir nele todas as coisas, céus e terra. E ele diz em Gálatas, capítulo 4, que a plenitude dos tempos, nela Deus enviou seu filho. Ou seja, com isso a gente responde o seguinte, que essa tal plenitude dos tempos não é um evento futurístico, não é algo para acontecer lá na frente, já aconteceu. Quando? Quando Jesus nasceu. O verbo se fez carne, a encarnação de Cristo, ou seja, quando Deus enviou seu filho, é a plenitude dos tempos. E alcança o seu ápice na cruz e na ressurreição. Então, não é um evento futuro, é algo que já foi inaugurado e manifesto. Quando? Quando Jesus se fez homem, quando ele desceu até nós, quando ele morreu na cruz, suspirou e gritou: está consumado, e quando ele ressuscita, tudo isso aqui é a plenitude dos tempos. Onde a Bíblia localiza em Efésios, Paulo fala que foi aí, nesse momento, onde terra e céu em Jesus convergiu. E é muito interessante porque se você ler o Evangelho, você vai ver Jesus falando acerca da cruz e que ele fala que vai ter um tempo em que o Filho do Homem vai ser levantado na terra e quando isso acontecer, ele vai atrair todas as coisas até ele. Ele estava se referindo ao quê? À cruz. A cruz era primeiro colocada no chão, depois era levantada na terra. Naquele momento, foi a consumação da plenitude dos tempos. Terra e céu, tempo e eternidade se fizeram uma coisa só. Em quem? Em Jesus. Isso é muito importante a gente entender. E aqui, pessoal, é só já fazendo e preparando o caminho para que você possa construir um raciocínio acerca dos sinais do reino de Deus. Veja, Jesus veio ao mundo nessa plenitude do tempo, ou como Paulo fala, na dispensação da plenitude do tempo, justamente no momento, pessoal, em que as trevas elas estavam atingindo o seu ápice. E quando fala trevas aqui é uma analogia para a ignorância, para a injustiça, para o pecado humano. Isaías, que é um profeta que ele é muito interessante, ele faz profecias acerca de Jesus tão exatas. E uma delas, em Isaías 60, verso 12, ele fala que as trevas cobrem a terra, diagnóstico, escuridão, ninguém vê ninguém, ignorância, cada um vive por si. E a escuridão os povos. Aí ele fala a boa notícia. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Então Isaías ele consegue profeticamente entender a situação da terra que caminhava para uma escuridão. E nesse contexto de escuridão,
de ápice, surge Jesus, ou surgiria o Senhor. Sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Aqui é uma profecia acerca da vinda de Jesus, da plenitude dos tempos. Ok, pessoal? Amém? Então, Jesus vem nesse momento. A luz do mundo invadiu o império das trevas e prevaleceu sobre ele. Gente, essa notícia é maravilhosa. Olha o que diz João no capítulo 1, verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Vocês percebem como é que a gente começa aqui agora a se situar dentro da história da humanidade? A consumação, a dispensação da plenitude dos tempos se deu quando Deus enviou o seu Filho. E o que aconteceu ali? Terra e céu convergiram em Jesus. Onde? Na cruz, no seu sacrifício. Então, é mais ou menos assim, é como se a terra ela viesse no escurecer total e chegou no ápice da escuridão, na meia-noite. Ali, e não é à toa, pessoal, que quando Jesus na cruz, ele entrega o seu corpo, entrega o seu espírito, a Bíblia fala que as trevas, o céu escureceu, o véu se rasgou. Houve ali uma situação que você imagina, terra e céu se fazendo uma coisa só na cruz, no momento em que o crucificado é levantado da terra. Ali inaugurou-se um novo dia, uma nova era, uma nova humanidade. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. E aqui interessante, olha que lindo isso, Bible Online, porque lá no Gênesis, antes que houvesse sol, houve luz. Haja luz! E agora, Jesus, que é o nosso sol da justiça, ele visita o nosso mundo antes que fosse dia perfeito, porque ele veio inaugurar um novo dia. Ele veio inaugurar uma nova era, uma nova humanidade. Amém? Faz sentido aqui, Bible Online? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat para a gente poder seguir. Amém? Ok. Que bom. Vamos seguir então. Legal. Maravilha. Então, pessoal, isso aqui já é fato consumado, ok? A era das trevas chegou ao fim, da ignorância, da escuridão acabou. Jesus, de fato, na sua encarnação, na sua crucificação e ressurreição, e também na sua assunção, ou seja, subida aos céus, ele inaugurou uma nova humanidade, um novo tempo, uma nova era. Isso não é para frente, não é futuro, está consumado. As palavras de Jesus na cruz, está consumado, é pá de cal num velho mundo e estrutura para ser construído um novo mundo. Jesus, que é a pedra angular, essa pedra ela é colocada em cima do velho mundo. E essa pedra agora serve de ângulo e suporte para receber a construção de um novo mundo, uma nova humanidade. E é o caminhar, como dizia tem um versículo muito legal do profeta Lulu Santos que ele fala: assim caminha a humanidade em passos de formiga e sem maldade. Pois é esse, é o caminhar da humanidade que traz o alvorecer do novo dia, que faz a gente caminhar para esse dia perfeito que já começou na plenitude dos tempos, a meia-noite existencial que se deu na cruz. E você lembra da última aula que o reino de Deus, ele não é uma questão de vista. Olha ele ali, não. É uma questão de fé para você enxergar o amanhecer que já se faz presente, ainda que seja meia-noite, porque já é um novo dia. Amém, Babilônia? É isso. Glória a Deus. É um novo tempo. Isso aí, irmã Maria Almena. Um novo tempo. Isso.
Agora veja, este novo dia, o que é? É o reino de Deus, gente. Anunciado pela estrela da manhã, que é Jesus, como nós vimos na última aula. E veja, porque eu falei tudo isso aqui da plenitude dos tempos, da situação da cruz, para que você tenha um contexto, porque é nesse contexto que somos chamados para ser um sinal histórico do reino de Deus. É nesse contexto. Saímos do ápice da escuridão que se deu na cruz, na crucificação, e agora a gente caminha com a ressurreição de Jesus. Também vem a ressurreição de um novo dia, uma nova era, um novo tempo. É nesse contexto aí que, adivinha, eu e você, nós estamos inseridos. Eu e você somos convidados para experienciar, para viver como sendo alguém que sinaliza que o novo dia já chegou e já foi inaugurado por Jesus. É nesse contexto que a gente é um sinal histórico do reino. O que é sinal? Sinal é o que aponta. João Batista, por exemplo, convém que ele cresça e eu diminua. Ele serviu para sinalizar. João Batista representa o fim de uma era, ele aponta o início de uma nova que começa em Jesus. Ele sinalizou. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo, por exemplo. O problema é que às vezes a gente quer ser a luz, né? E não ser quem reflete a luz para sinalizar o caminho, iluminar consciências. A luz é o sol da justiça, no máximo eu sou uma lua. Que inclusive, se você se aproximar dela, tu vê um monte de buraco, ela tem um monte de variação, hora tá minguante, hora tá cheia. Eu também, eu sou ser humano cheio de oscilação, cheio de buraco, cheio de cicatriz, imperfeito, mas que ilumina a luz do sol da justiça no mundo. Isso é ser um sinal histórico do reino. Sinalizar a luz que não é minha, não é sua, mas é de Cristo. E uma vez estamos posicionados nele, a gente reflete essa luz no mundo, sinalizando o reino. Beleza? Amém? Até aqui tudo bem, Vibe Online? Deixa eu ver aqui, beleza. Glória a Deus. Aí vem aquilo que vocês já estão acostumados, hein? Quem está aqui comigo e com a gente nas últimas aulas sabe que tem o show do milhão, né, pessoal? Beleza, mas o que é ser um sinal histórico do reino? Bruno, você está falando aí, mas eu quero é prática. Poxa, o que é? Aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né, pessoal? Quero ver se vocês vão acertar essa, hein? Eu quero ver até agora, vocês estão com 100% de aproveitamento, hein? Vamos lá. É isso aí, Bernadette. Somos a Lua. Inclusive, depois eu vou achar. Você falou agora. Em algum momento da minha vida, eu acho que tem uma pregação. Não sei se é um podcast. Eu vou procurar e mando lá na comunidade depois sobre isso. O nome da pregação foi Lua Vai. Lua Vai. Como a igreja Lua pode viver a experiência de ser Lua no mundo. Depois eu boto lá no grupo para vocês. Tem que achar, mas eu encontro e jogo lá como material adicional, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão preparados aí, preparadas para a pergunta que vale R$ 1 milhão? Vamos lá, quero ver aqui o chat. Atenção, hein? Essa pergunta não vai ser tão fácil quanto a outra, não, hein? As outras. Bora? Bora, Reinaldo. Beleza, então, hein? Vamos lá. Rapaz, eu já fui pagodeiro já, quando era criança, acredita? Enfim, Lua Vai, tu pegou a referência, né? Pegou a referência. Hoje eu tô mais eclético. Lua vai. É cultura popular, né, gente? Poxa, cultura popular. Bora! Pergunta de US$ 1 milhão. Vamos lá, hein, pessoal? Valendo R$ 1 milhão. Atenção, hein? O que é ser um sinal histórico do reino de Deus? Opção 1 é viver sem erros, com perfeição moral diante dos outros? Opção 2 é evidenciar poder espiritual por meio de prosperidade. 3 é viver
hoje os valores da eternidade. 4. Ser um sinal histórico do reino é impor aos outros as suas crenças. E aí? Valendo R$ 1 milhão, qual é a resposta certa? Tá tão fácil não, né? Ou tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vai respondendo aí, pessoal, que eu quero ver se vocês vão gabaritar de novo. Pô, esse pessoal é muito inteligente. Vamos ver. Eita. Sem a ajuda dos universitários, né, ô Reinaldo? Boa. É mesmo, né? Tem isso, pessoal. Podem pedir ajuda aí, as placas aos universitários. Só não pode pular. Ah, não, Reinaldo, aqui é de 1 milhão. 1 milhão não tem ajuda, não, meu amigo. É parar ou errar ou acertar. Boa. Ah, o Fábio, 1. Ó, brincadeira, é 3, 3, 3, 3, 3. Todo mundo dá 3? Que beleza, hein? Vamos ver? Vocês estão certos disso? Posso perguntar? Olha lá, hein? Valendo R$ 1 milhão. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Poxa, eu queria saber imitar o Silvio Santos, mas eu não tenho esse dom, não. Tem um amigo que imita ele igualzinho. É viver os valores, é viver hoje, hoje, os valores da eternidade. Isso é ser um sinal histórico do reino de Deus. Não é você viver uma performance de perfeição, não é você achar que nunca vai errar e querer ser modelo para todo mundo, não é você achar que a tua prosperidade, os seus bens é uma evidência que você é espiritualmente melhor de quem não tem. Tampouco impor aos outros as suas crenças, querer catequizar o outro, coloniar o outro. Reino de Deus é viver hoje os valores da eternidade. Certa resposta e vai online. Opa, quase dei spoiler aqui. Que bom. 1 milhão para cada um que acertou. É, meu amigo. Só se for, né, Patrick? 1 milhão de milho mesmo. Aí, quem mora aí, não sei se aí no sul tu tem contato com algum fazendeiro que planta espiga de milho, pega lá com ele. Ou então deixa pra campanha de Natal de 2026, né? Vamos ver qual vai ser a meta. Aí já ajuda lá. Muito bom. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. E é legal a gente estar num ambiente aqui descontraído, porém sério e lúdico, porque levem isso para a vida de vocês. Ser um sinal histórico do reino é viver hoje, aqui e agora, os valores da eternidade. Isso é tão profundo, é de uma simplicidade, mas é de uma profundidade tão profunda, até redundante falar isso, porque é. É você viver no meio do tempo, aí mesmo onde você está, mas você vive valores que pertencem à eternidade. Tem uma mensagem que a gente pregou aqui no Bible Online e depois vê lá no YouTube. É assim que Jesus vence o mundo. Depois assistam. E também tem uma outra que é sobre como ser igreja para além das quatro paredes. Vocês lembram sobre a Arca de Noé, a pombinha e o corvo? Pois é isso aqui. Depois assistam lá. Tá lá no YouTube. É quando pessoas comuns, com limites reais. Por isso que eu falei da lua. E o pessoal aí gostou da analogia, porque, poxa, a gente, quem chega perto, quem tá perto de mim, sabe. Aqui a gente bota um pó na cara, esconde os buracos de espinha da adolescência, mas a minha esposa vê meus buracos de espinha, meu olho com remela, minhas imperfeições, minhas vicissitudes, meus hábitos, meu mau hálito e outras questões mais que só ela sabe, só ela cabe saber e a gente vai se aperfeiçoando. Porque nós somos seres com limites reais. Somos como a lua, cheio de variação, cheio de buraco, mas aprove a graça de Deus que o reino de Deus, na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus, o sol da justiça, se direcionou para nós e ilumina sobre nós a sua luz para que a gente ilumine o mundo, encarnando no chão da vida a justiça, a misericórdia, a reconciliação, a esperança, em um mundo cheio de dor, gente. Isso é reino de Deus. Isso é ser sinal do reino. Eu olho para o mundo e eu vejo dor, mas eu olho para frente e eu sei que o que vem é perfeição.
Como diz um outro poeta e um outro teólogo chamado Renato Russo, né? Venha, porque o que vem é perfeição. É assim que ele fala? Vem porque o que vem é perfeição. É isso que nos espera. Só que a gente vive o aqui e agora, em um mundo cheio de vício, cheio de ódio, cheio de dor, cheio de injustiça. Aí eu vivo no hoje, valores da eternidade. Ou seja, eu trago, guardem isso, eu trago para aqui e agora os valores da eternidade. E a igreja, nós somos responsáveis por dar continuidade a quê? Ao ministério de Jesus, gente. Não tem que inventar roda, não. Não precisa inventar roda. Não precisa. Não vem com fórmulas mágicas, com novos métodos. Olha para Jesus. Jesus fala que aquele que crê nele fará obras ainda maiores. Mas que obras maiores são essas, né? A gente acha que fazer as mesmas obras de Jesus ou fazer as obras maiores é competir com Jesus. Do tipo, Jesus andou por sobre a água, eu vou lá, vou andar sobre todos os mares, né? Não, não é sobre isso. Não tem a ver com espetáculo, até porque nenhum milagre de Jesus tinha a ver o espetáculo em si. Todo milagre que ele fez foi como um meio para abençoar outros, né? Ele anda por sobre o mar para socorrer os discípulos, multiplica pães e peixes para alimentar a multidão, e assim sucessivamente. Acalma a tempestade para socorrer o barco dos discípulos. Nunca é para mostrar um tostão da sua voz e ver como ele é poderoso. Não, não é. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus é servir. E a gente que está nessa experiência de ser um sinal histórico do reino, nós temos que aprender com Jesus sobre o que ele falou em Lucas 4, verso 18 ao 21. Eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente ler. Em Lucas 4, versos 18 e 21. Aqui está os sinais indicados que a gente tem que observar em Jesus e para dar continuidade. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí ou só ouvir, Lucas 4, verso 18 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lembrei de uma canção antiga, né? A fim de que se chame Carvalho de Justiça. Quem é crente aí das antigas, ele vai lembrar. Lucas 4. Sublinha isso, esse verso, essa passagem. Se puder, coloca na tua geladeira, no imã, porque aqui está o escopo de atuação da igreja que precisa imitar Jesus. A gente pode resumir aqui em 3 palavras os sinais que Jesus indica em Lucas 4, verso 18 e 21. Salvação, libertação e restauração. Com qual propósito eu sou um sinal do reino de Deus? Com qual propósito eu vivo hoje os valores da eternidade? Para trazer salvação, libertação e restauração. Salvação é dizer a boa notícia. Ei, há reconciliação do ser humano com Deus. Deus não é mais e não está irado com você. Jesus nos reconciliou com o Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou de mim mesmo. Eu que vivia vivendo para mim, e isso me fazia um inimigo de Deus, agora fui reconciliado. Aí a gente anuncia isso. Libertação da escravidão do império das trevas. Aqui dá para abrir um leque, meu irmão. Maravilhoso. Seria aulas o ano todo. Tirar pessoas da ignorância, despertar consciências, ser luz no mundo para iluminar mentes, gerar metanoias, para que as pessoas possam entender que elas são filhos e filhas amadas de Deus. E quem entende que é filho e filha amada de Deus, não vive sob o jugo, seja ele qual for, religioso, o que for. Porque ela aprende a viver a liberdade, porque foi para a liberdade que ele nos libertou. Amém, Live Online? Amém? Isso é lindo. Restauração. A reconstrução da vida em todas as suas dimensões. Porque a gente anuncia a salvação, a gente age sendo como um sinal, gerando libertação,
Mas depois que a libertação, há uma restauração, a reparação. É a tríade de ser sinal do reino de Deus, entendendo Jesus como o nosso Salvador, libertador e restaurador. E a restauração, meu irmão, é de todas as coisas. Você percebe que entender isso coloca a gente em outro lugar? Muda o nosso jeito de viver? Tira a gente de uma postura egoísta e começa a gerar em nós uma responsabilidade na vida. Faz a gente entender que existe vida depois da morte, inclusive depois da morte do meu ego, que existe vida além de mim. Aqui está o que a gente precisa dar continuidade à obra de Jesus. Continue, meu irmão. Dê continuidade a essa obra maravilhosa. Dê continuidade, seja você um agente de salvação, dando a boa notícia sobre a reconciliação do ser humano com Deus. Seja você aí onde você estiver um agente de libertação, iluminando mentes, que talvez não é de uma hora para outra, é um processo em que a pessoa precisa se despertar e seja um agente de restauração. Isso aqui se desdobra em tudo, nas famílias, nas casas, nos relacionamentos, na sociedade, no mundo, na ecologia, na economia, na vida como um todo. Portanto, ser um sinal do reino é viver hoje como enviado do futuro. Ser um agente do reino de Deus é ser um agente do futuro. Não, não é que você entrou numa cápsula do tempo e viajou do futuro para cá. Não é o De Volta para o Futuro, né? Que aliás é um filmaço, né, do Steven Spielberg. Não, é que você agora entendeu em Jesus os valores da eternidade, as coisas que são do alto, as coisas que não foram criadas aqui embaixo na terra, que é algo que passa, que perece, mas são valores que permanecem, que o ladrão não rouba, o cupim não come. Não, é algo que permanece, porque é do alto, é do porvir. Aí você traz tudo isso do alto aqui para baixo. É trazer para hoje, com a própria vida, com o próprio jeito de viver, os valores do futuro que Deus prometeu, a esperança de Deus. Ou seja, encarnar no presente os valores do que ainda virá. Isso é ser um sinal histórico do reino de Deus. Por isso que é ser subversivo. Por isso que às vezes é ser alguém taxado de louco. Como assim? Alguém te dá um tapa na cara e você oferece outra face? É que eu sou do reino de Deus. É que eu entendi os valores do reino. Ué, como assim? Que você paga o mal não com o mal, mas com o bem? É porque eu sou um agente do futuro. Porque no reino de Deus, no mundo ideal de Deus, o mal se combate com o bem. Isso é sério, hein, gente? Amém? Isso é ser um sinal histórico. Mas qual é a relação? Como é que a gente pode manifestar esses sinais do reino de Deus? Em que lugar? É na igreja, no sentido de no templo, na instituição? É na hora do culto? É na hora do louvor somente? Para a gente entender isso, pessoal, é muito importante entender algo essencial. Anotem aí. A relação mundo, igreja e reino. Isso é seríssimo. A relação mundo, igreja e reino. Como é que eu posso ser um sinal histórico do reino de Deus? Onde isso acontece? Aí eu tenho que entender essa relação. É relação mesmo. É relação. Veja, antes de mais nada, a expressão mundo na Bíblia tem que tomar muito cuidado, né? Porque há pelo menos três significados para essa palavra mundo, né? Quem é crente raiz aí lembra, né? Olha, cuidado com as coisas do mundo, meu irmão. Crente não ouve música do mundo. O que que é música do mundo? Ah, música que não é gospel, né? Não tem isso aí? Aí tá beleza. O pessoal já viu aí que eu gosto de Lua Vai, né? Falei aqui de Lulu Santos, falei de. Mas enfim, dá pra encontrar letra do alto naquilo que as pessoas acham que é a música do mundo
e às vezes você encontra valores que não são do alto em letras que se diz gospel. Enfim, mas esse é assunto para outra pauta, tá bom, pessoal? Vamos focar aqui. A expressão mundo, ela possui três significados na Bíblia, pelo menos. Ela pode designar o universo criado, a Terra, os cosmos. Então você vai lá em Salmos 24, verso 1, ok? Você pode também se referir a um sistema de vida ou um espírito da época. Naquela mensagem, assim que Jesus vence o mundo, a gente explora muito bem isso, né? É um mundo como sistema, como ordem. Por exemplo, hoje o mundo jaz no maligno. Ou seja, por que jaz? Porque esse mundo, esse sistema morreu na cruz. A cruz foi um pá de cal, matou esse sistema, ele jaz. O mundo jaz. O sistema da velha ordem antes de Cristo, das trevas. E pode também designar pessoas, nesse caso, o mundo, humanidade, João 3,16. E é importante, gente, entender isso, porque veja bem, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Que mundo Deus amou? A humanidade, a criação, nós. Mas a mesma Bíblia vai dizer que quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo, e fala também que a gente, quando entende uma relação das coisas que há no mundo, por exemplo, a cobiça da carne, a cobiça do olhar, a soberba da alma, são coisas que há no mundo. Aí você fala, ué, peraí, eu não posso amar o mundo, porque se eu amo o mundo, eu sou inimigo de Deus, mas Deus amou o mundo. E aí? E agora, José? É porque eu não devo amar o mundo que jaz no maligno, que é o que? O mundo aqui, sistema de vida, espírito da época. Esse mundo eu não posso me conformar com ele, que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, entende? E como é que você entende? Pelo contexto. Pelo contexto você percebe ali que tipo de mundo a Bíblia está falando. Por que isso é importante, gente? Porque tem muita gente que acha que o reino de Deus não é para esse mundo, que esse mundo vai pegar fogo e que a gente vai embora daqui. Não. O mundo é criação de Deus. Deus ama esse mundo a ponto de dar o seu filho Jesus. O que ele não ama é o sistema que os seres humanos construíram nesse mundo. Amém? E veja, por isso, há um mundo em que eu e você, a gente tem que rejeitar. Não, esse mundo aí eu não quero não. Mas há um mundo que eu devo amar. E aqui, gente, as pessoas criam um monte de problema. Porque as pessoas acham que mundo, ou não está no mundo, tô na igreja, tô fora do mundo. Aí parei de ir no futebol, parei de ouvir música, parei de. Não, não é sobre isso. Porque mundo tem a ver com um sistema de valores antagônicos aos valores do reino de Deus. Isso é mundo. E quando você entende isso, o mundo pode estar até na igreja. Quando esta, por sua vez, age de forma antagônica aos valores do reino. Fazem dela um negócio, fazem dela palanque político. Tudo isso é mundo na igreja. Entende? Isso aqui é muito interessante. Então há um mundo que eu tenho que rejeitar, mas há um mundo que eu tenho que amar. O mundo que devemos rejeitar não é o que começou na criação, não é o mato, não é a árvore, não é o pássaro, não. É um mundo que começou lá na queda de Adão no paraíso. É esse mundo que jaz no maligno e que Jesus veio para tirar ele de cena. Em que momento? Na cruz. Na cruz ele interrompeu o fluxo das trevas e inaugurou um novo tempo, um novo mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Aqui jaz fulano. Tá morto. Plaquinha de morto lá. Tan, 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 tan. Morreu. Esse velho mundo morreu na cruz. Só que ele ainda consegue seduzir algumas pessoas que igualmente estão mortas. Então, veja, esse mundo eu e você temos que rejeitar. Mas há um mundo que eu tenho que amar, que é o mundo da criação, que é justamente um mundo que Jesus entregou a sua vida para que agora, olha que coisa linda, nesse mundo a sua vida seja manifesta. Jesus, ele amou o mundo para que agora neste mundo a vida dele seja manifesta através de quem? Nós, sendo um sinal histórico do reino de Deus. É uma nova maneira de viver. Ouça o sermão, o último sermão do pastor Kenner, domingo agora, sobre ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, a ressignificação que Jesus. O que Jesus está fazendo ali?
Ele está ressignificando as coisas que foram ouvidas no velho mundo e mostrando como isso tem que ser vivido no novo mundo a partir de Jesus. Isso é ser um sinal histórico do reino. Porque em Bible Online, o propósito de Deus é estabelecer o seu reino, o seu domínio de fato. E você já aprendeu na primeira aula do significado o que que é esse domínio. Não é de império, não. É de vida transformadas em amor que, de boa vontade, vai cuidando uns dos outros. E isso vai transbordando em todas as dimensões, assim como as águas cobrem o mar. Nós, eu e você, Bible Online, como igreja, e aqui eu estou falando igreja, igreja, IBAB, Bible Online e Igreja de Jesus. Nós somos cooperadores desse projeto. Gente, olha que coisa linda. Jesus me viu, me resgatou, me deu vida e agora faz assim, ó. Vai lá, vai ser cooperador de um projeto lindo que é manifestar o reino de Deus nesse mundo que jaz no maligno. É esse projeto que a gente está inserido para ser sinal histórico, para restaurar os lugares que foram assolados. Tudo que Deus tem feito por meio de nós, da sua igreja, tem como propósito, Efésios 2, verso 7, mostrar nos séculos vindouros, futuro, a suprema riqueza da sua graça. Gente, nós somos outdoor, não aqui uma linguagem marqueteira, ok? Mas aquela lâmpada colocada no alto do monte para iluminar. Nós somos cartas enviadas ao mundo para levar a vida de Jesus. Nós estamos inseridos no maior projeto de todos os tempos, que é o projeto da restauração de todas as coisas. E eu e você somos cooperadores do reino de Deus nisso. Amém, Bible Online? Amém? Você percebe a potência disso? Você percebe? Que coisa linda é isso, pessoal? Olha que coisa! Então, para fazer aqui o nosso resumo da ópera, olha só, Reino de Deus, Reino de Deus é outro nome usado para o mundo futuro. Mas não é mundo futuro 2100, 2050, não é futuro cronológico, é futuro de experiência. Aquilo que ainda não é real, mas precisa se manifestar porque é o ideal. Como é que esse futuro chega na tua casa? Se o teu lar é um lar onde um está querendo ser maior que o outro, isso é coisa das trevas do passado. Não precisa esperar 2030 para trazer o futuro, que é todos somos iguais diante de Deus e vamos servir uns aos outros em amor. Pronto, sinalizei o reino de Deus na minha casa, no meu casamento. Reino do futuro. Futuro é quando eu chego em uma comunidade carente, como já dizia o poeta também, o Haiti é aqui, e ali eu levo uma vida digna para as pessoas. É o futuro, não é cronológico, é de qualidade, de tempo, de hoje. O reino não é deste mundo, deste século, pertence ao futuro, ao mundo por vir. Mas não é essa coisa de, um dia vamos chegar lá. Não, não é para você esperar passivamente ele descer como uma nave. O reino já foi inaugurado em Cristo, lá na plenitude dos tempos, na cruz, na sua encarnação, na sua ressurreição, quando ele subiu aos céus, nos empoderou com o teu espírito. Ele está entre nós, aqui e agora, hoje. Está consumado. E isso, pessoal, muda o paradigma. Não é levar, é trazer. Não é levar. Não é eu ser um sinal histórico para levar as pessoas para um lugar chamado Reino de Deus, ou uma dimensão, ou uma esfera, chama você o que quiser. Não, eu sou um sinal histórico para trazer o Reino de Deus para a vida das pessoas. Pai amado, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. É trazer. Muda o paradigma. E esse paradigma aqui muda o nosso jeito de ser Jesus na vida dos outros, meu irmão. Porque quem quer levar,
se sente no poder de colonizar a vida do outro, de impor aos outros suas crenças, de mostrar o jeito certo moralmente, de ter projeto de poder, tudo isso é levar. Mas o trazer é serviçal. Eu fui alcançado pela graça, pelo amor, eu fui iluminado pela mente de Jesus, entendi os valores do reino, aprendo isso com Jesus, a ser salvação, a ser libertação, a ser restauração. Aí eu pego tudo isso e trago e levo para o outro. O reino de Deus se torna visível quando a igreja, no meio do mundo, Jesus orou: Pai, não peço que os tires do mundo, mas os guardes do mal. É no mundo a gente escolhe o nós em vez do eu. A gente serve em vez de dominar. E a gente traduz a fé em ações concretas de justiça, de cuidado com os pobres e amor aos próximos. Tudo isso aqui e agora, para já, não é para lá. Eu não tô para levar, eu tô para trazer. E eu e você estamos inseridos nessa nova realidade inaugurada por Jesus, chamada o Reino de Deus. E nessa nova realidade eu sou chamado para ser um sinal histórico do seu reino, me relacionando com o mundo e no mundo. Não o mundo que jaz no maligno, porque esse foi morto por Jesus na cruz, mas o novo mundo inaugurado por ele. Por isso, Ibabe e Ibabe Online, sejam bem-vindos ao reino de Deus. Sejam bem-vindos a essa nova era, esse novo jeito de ser humanidade. E aqui a nossa vida caminha. Porque todos nós estamos em peregrinação. Lembra? Entre o já e o ainda não. O reino já chegou, mas ainda não se consumou. E aqui estamos nós nos aperfeiçoando uns aos outros em amor, como luas, cheio de buraco, cheio de variação, mas iluminados pelo sol da justiça, que não tem sombra de variação. Essa é a garantia, porque esse projeto não é meu, não é seu, não é da Ibabe, é do reino, é de Jesus. E aí, quando olho para ele, que não tem sombra de variação, eu inclusive aprendo a lidar com as minhas variações e as variações dos outros, porque todos nós estamos em aperfeiçoamento nesse devir que é construir e ser um sinal histórico do reino de Deus aqui e agora. Amém? Senhor, Pai amado, Pai querido, a nossa oração agora, Jesus, é para que a gente tenha essa consciência em todos os lugares onde a gente colocar a planta do pé, para ali sermos um sinal histórico do teu reino, para ali sermos mensageiros do futuro do Senhor, anunciando a boa nova, anunciando que o reino chegou, que há reconciliação, que há recomeço, que há esperança, que há vida em abundância. Ajuda-nos, Senhor, porque a melhor maneira de tratarmos o outro é a gente passar adiante o mesmo tipo de tratamento que a gente teve do Senhor, ou seja, graça, misericórdia e amor. E talvez esse entendimento gere em nós muitas dúvidas, e que bom! Porque isso faz parte do processo e na hora certa, aquilo que a gente não entende agora vai ser entendido depois. Mas o mais importante é agora a gente se colocar nesse fluxo chamado Reino de Deus. E neste fluxo ser um sinal histórico do teu reino, trazendo no hoje os valores da tua eternidade, Pai. Talvez, de primeira, muitos não vão nos entender, mas faz parte do processo, faz parte. E o Senhor age nas transições. Eu peço, Senhor, humildemente, que essa essência de ser um sinal histórico do teu reino se materialize em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nossa relação com o outro e na nossa relação conosco mesmos. Porque muitos, às vezes, tentam manter uma performance que não dá conta, Senhor, porque não é por aí. O reino não é de performance. O reino é de descanso na obra que o Senhor fez. O reino é descansar no estar consumado do Senhor. E quando a gente descansa no estar consumado do Senhor, nessa nova ordem que foi estabelecida para a vida,
a gente inclusive para de ser consumado pelas inquietações, ansiedades, e entende que o teu reino, como um grão de mostarda, está sendo manifesto. Então, que a cada dia, ao acordar, eu possa me perguntar, Senhor, o que que eu tenho para fazer hoje no teu reino? Usa-me, conduza-me, e que eu seja farol, ponte, água no meio desse deserto, no meio dessas dores, Pai. Que eu seja um agente da tua justiça no mundo, aqui e agora, sinalizando o teu reino, a tua esperança. Em nome de Jesus, Pai. Oramos. Amém e amém. Amém. Amém, Bible Online. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana que vem, dia 29 de janeiro, a gente encerra a nossa série Bem-vindos ao Reino falando sobre a comissão, o ID. E vai ser interessante porque, uma vez entendendo o significado, o tempo, a dimensão, o sinal e a relação do reino, a comissão se torna prazerosa e é maravilhosa. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nessa jornada em Bible Online, em nome de Jesus. Amém. Amém.